Olá, eu sou o Márcio e nós vamos começar agora a terceira videoaula do nosso curso de estrutura de dados. Na videoaula passada, nós estudamos o conceito de pilha, o que é uma pilha, como as operações que uma pilha te oferece e uns exemplos de aplicações de pilha. Na aula de hoje, nós vamos estudar como é que nós podemos implementar uma pilha, usando linguagem de programação. Eu sei que vocês, nos cursos de algoritmos de programação, vocês trabalharam com Pascal. Então, nós manteremos nesta disciplina a linguagem que vocês já conhecem. Então, todos os algoritmos que eu vou colocar aqui na lousa serão feitos em Pascal. Quando nós vamos implementar uma pilha, nós temos duas opções. Uma opção, nós vamos usar um arranjo como uma infraestrutura para a nossa pilha. Existe uma outra opção que é usando um recurso que algumas linguagens de programação oferecem, que é o uso de alocação dinâmica. Para os algoritmos que nós vamos mostrar nesse curso, nós vamos apenas trabalhar com arranjos. Essa parte de alocação dinâmica eu vou falar com vocês mais para frente, quando nós estivermos falando de listas lineares. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com arranjos. Mas é importante entender que não é a única maneira de implementar uma pilha. Existe uma alternativa. Ok? Bom, geralmente, quando nós vamos desenhar um arranjo na lousa, nós desenhamos o arranjo na horizontal. Certo? Que é a maneira mais natural de nós entendermos um arranjo em computação. Mas, como nós vamos usar esse arranjo como uma infraestrutura para uma pilha, e a pilha geralmente nós desenhamos de pé, então o que a gente faz com o arranjo? Eu coloco o arranjo de pé, certo? Mas ele continua sendo o mesmo arranjo. E aqui está a posição 1 do arranjo, a posição 2 do arranjo, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Este arranjo vai ser o arranjo sobre o qual eu vou implementar a minha pilha. Certo? Bom, então vamos começar pela primeira decisão que nós temos que tomar. Se eu vou trabalhar com arranjo, nós sabemos que os arranjos eles têm um tamanho fixo, que eu tenho que definir no início, quando eu estou começando a fazer o meu programa, eu preciso definir qual será o tamanho do meu arranjo. No caso aqui, nós estamos trabalhando com um arranjo pequeno, um arranjo de 5 posições. Mas, quando nós trabalhamos com estrutura de dados, quando nós estamos implementando uma estrutura de dados como uma pilha, nós não definimos o tamanho do arranjo com um número específico assim, por exemplo, número 5. Por que nós não fazemos assim? Porque se nós criarmos um arranjo de tamanho 5, fazermos todos os nossos programas baseados nesse tamanho de arranjo e depois, no final, nós percebemos que 5 não é um bom tamanho, você vai ter uma dificuldade para mudar o tamanho do arranjo para 10. Por exemplo, você vai modificar o tamanho do arranjo, não, eu prefiro que seja 10. E aí você vai ter que mexer no teu código inteiro. Por essa razão, eu vou definir uma constante, certo? Em Pascal, quando eu quero definir uma constante, eu vou usar a palavra reservada const. Então, eu vou escrever aqui como seria o cabeçalho do meu programa. Uma constante, pessoal, como o próprio nome diz, ela é um valor que não variará durante a execução do seu programa. Que seria o contrário de uma variável. Quando você cria uma variável, você vai mudando o valor dela durante a execução. A constante não, ela tem um valor fixo. Existe uma padronização nas linguagens de programação de que sempre que eu crio uma constante, eu devo escrevê-la com todas as letras maiúsculas. Porque quando a pessoa estiver olhando o teu código, ele vai saber que você está fazendo uma constante. Por essa razão, eu vou criar uma constante cujo nome é max, que vem de máximo. E por essa razão eu estou escrevendo max com letras maiúsculas porque é uma constante, certo? E eu vou definir que o tamanho o valor dessa constante é 5, que é o tamanho do meu arranjo. Certo?
Próximo passo, eu vou definir as variáveis que eu vou usar no meu programa. Como a minha pilha vai ser implementada sobre um arranjo, eu vou criar um arranjo. Novamente, em Pascal, eu vou criar aqui a palavra reservada var para dizer que agora eu estou definindo as minhas variáveis. Primeiramente, eu vou definir um arranjo. Esse arranjo eu vou chamar de pilha, é o nome dele, que vai ser esse aqui, pilha, certo? Esse arranjo, usando também palavra reservada de Pascal, que define arranjos. Array, certo? Então eu estou criando um arranjo. Esse arranjo, ele vai ter tamanho max, certo? Que na teoria significa que o tamanho dele é 5, mas quando eu coloco que o tamanho dele é max, significa que se eu quiser aumentar o tamanho desse arranjo para 10 posteriormente, por exemplo, basta eu mudar o valor de max para 10, eu não preciso mexer no restante do meu código. Então, o meu arranjo vai começar no 1 e terminar no max. Para o nosso exemplo aqui, nós queremos criar uma pilha de inteiros. Então, of integer. Certo? Então, essa é uma parte do cabeçalho da nossa pilha. Mas vai faltar uma coisinha. Vamos imaginar aqui que eu estou armazenando elementos da minha pilha. Eu vou definir que a base da pilha está fixa na posição 1 do arranjo. Certo? Então, eu vou inserir um número na pilha, por exemplo, 10. Depois eu vou inserir um novo número na pilha, o 3. Eu vou inserir um novo número na pilha, o 5. E a minha pilha fica dessa maneira, sempre crescendo para cima. Eu sei que a base da pilha está na posição 1, então está resolvido. O problema é o seguinte, o topo da pilha vai variar. À medida que eu vou inserindo novos elementos, o topo vai mudando de posição. Nesse momento, o topo está na posição 3 da pilha. Certo? Então, eu preciso de uma variável inteira adicional que vai definir em que local do meu arranjo está o topo da minha pilha. Então, eu preciso de mais uma variável. Agora, no caso, é uma variável simples, certo? Que ela é inteira também, integer. O valor inicial dessa variável é 0. Certo? Quando eu inicio o meu programa, o valor de topo é 0 e isso significa que a minha pilha está vazia. Esse é o critério que eu vou usar para saber que a minha pilha é vazia. Nesse caso, como essa pilha não está vazia, o valor de topo seria igual a 3, indicando que o topo da pilha está na posição 3. Certo? Bom, então, usando este cabeçalho, eu vou desenvolver, então, uma implementação para a operação de push, que é que insere um elemento numa pilha. Certo? Eu vou utilizar aqui algumas recursos de Pascal, mas o importante para nós aqui não é exatamente os pormenores da linguagem de programação. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante é o algoritmo, a ideia que nós estamos seguindo. Certo? Como nós vamos usar também os recursos de Pascal para modularizar o nosso código. Então eu vou trabalhar com procedures, que é uma maneira de você criar trechos de códigos que ficam separados, para não precisar fazer um código com todas as minhas instruções num lugar só, então eu vou modularizando, coloco um pouquinho numa procedure, outro pouquinho numa outra procedure, certo? Mas não há problema se alguém ainda tiver algum tipo de dúvida ou não entenda 100% uma procedure ainda. O importante para nós aqui é entender como é que eu vou implementar a função de push, certo? Então, eu vou usar a constante max, o arranjo pilha e a variável topo, certo? Então vamos colocar aqui a minha função push. Este algoritmo que eu vou colocar aqui é o mesmo que está no ambiente virtual de aprendizagem, mesmo algoritmo, certo? Então vocês têm eles
vocês têm ele inteiro no material didático, vocês podem consultar lá. Então eu vou criar uma procedure. Uma procedure é uma função em Pascal. Ela não retorna nenhum valor, por isso que ela é uma procedure. E eu vou chamar essa procedure de push. Essa procedure, ela tem um parâmetro, porque quando eu vou inserir um elemento numa pilha, eu preciso dizer qual é esse elemento que eu vou inserir. Eu vou chamar esse parâmetro de valor. E esse parâmetro que eu estou passando para essa procedure, esse parâmetro é também do tipo inteiro, porque a minha pilha é uma pilha de inteiros. Então eu coloco integer. Certo? E agora eu vou usar a palavra reservada begin para dizer que eu vou começar a definir o meu procedimento, o meu procedure para inserir um elemento numa pilha. Primeira questão. Quando eu trabalho com arranjos, um arranjo é uma estrutura que tem um tamanho máximo. O meu arranjo tem 5 posições, ou seja, a minha pilha nunca vai poder ter mais do que 5 elementos. Então, eu não posso simplesmente inserir um elemento numa pilha sem verificar se há espaço disponível para ele. Então, uma função de push, ela precisa começar com um condicional, com o comando if. Esse comando if vai dizer para mim se ainda há espaço na minha pilha. Como é que eu sei que a minha pilha ocupou o arranjo inteiro? A base eu sei que está fixa na posição 1. O topo indica aonde é o topo da pilha. Se eu inserir mais 2 elementos na minha pilha, topo vai variar para 5. Se o topo da pilha está na posição 5 e o arranjo tem 5 posições, significa que não tem mais espaço para inserir ninguém nessa pilha. Então, a condição que eu vou usar para saber se a pilha está cheia é esse. If, se o valor de topo, se o valor da variável topo for igual ao valor do tamanho da minha pilha, e é importante lembrar, embora nesse caso específico o nosso arranjo tem tamanho 5, mas nós não colocamos o número 5 lá na definição do arranjo. Nós colocamos a variável max, certo? Que é 5 a variável não, desculpa, a constante max, que para essa execução é igual a 5, certo? Então, nunca podemos fazer if topo igual a 5. Porque se eu fizesse if topo igual a 5, no momento que eu quisesse aumentar a pilha para tamanho 10, por exemplo, ou 20 ou 30, eu teria problema nessa linha aqui. Então, sempre o tamanho do arranjo ele tem que ser referenciado pela constante que foi definida. Se topo for igual a max, então, eu vou escrever uma mensagem para o usuário, write ln, ou writeLine, pilha cheia, certo? E aí não tem o que fazer. Simplesmente você não vai inserir o elemento na pilha. Se a pilha não estiver cheia, aí eu vou entrar no meu se não. Se a pilha estiver cheia, então escreva isso. Se não, else. Agora, para a operação de inserção na pilha, ela tem 3 comandos que eu vou fazer. Como é um conjunto de 3 comandos, então eu vou criar um bloco de comandos, vou usar o begin. Então, meu bloco de comandos começa aqui. Vamos imaginar essa situação. O usuário pediu para inserir o número 12 na pilha. Topo igual a 3. A variável topo está indicando para mim em que posição do arranjo está o topo da pilha. Nesse momento, como eu vou inserir um novo elemento na pilha, então eu tenho que incrementar o valor de topo para 4. Ou seja, eu vou fazer o valor de topo aumentar em uma unidade. Então, eu vou fazer topo, recebe, atribuição em Pascal, topo, mais 1. Nesse momento, o valor de topo, que era 3, passa para 4. E ele começa a indicar a posição 4 do arranjo. Nesta posição do arranjo é onde eu vou inserir meu novo elemento.
Então eu vou fazer o nome do arranjo, né? Pilha. Abre colchetes para dizer qual posição do arranjo que eu vou usar agora. E eu vou inserir na posição exatamente indicada pela variável topo, na posição 4, e vou colocar lá o valor que o usuário digitou, certo? Eu não lembro qual foi o valor original que eu disse. Vamos imaginar que o usuário disse que ia inserir o número 12. Não lembro o valor que eu disse no começo da videoaula, que eu inseri na pilha. Vamos imaginar que o usuário digitou 12. Então, pronto, o 12 vai ser inserido. E aí, eu mando uma mensagem para o usuário, que é, nesse caso, vamos avisar o usuário que deu tudo certo, né? Valor inserido na pilha. Certo? Termina o bloco do else. Termina a procedure. E aí eu inseri o 12 e está terminada a função de push. Então a função push, ela é relativamente simples para ser implementada. A procedure pop, que faz a remoção, ela não é tão diferente assim, um pouquinho até mais simples. Essa função pop está no ambiente virtual de aprendizagem, vocês podem olhar lá. Eu recomendo que esse algoritmo, para vocês entenderem ele com mais facilidade, vocês façam testes de mesa. Pega o algoritmo e fica fazendo a depuração desse algoritmo numa folha de papel. Certo? A procedure pop está no ambiente virtual de aprendizagem. O procedimento de informar qual elemento que está no topo da pilha, porque eu disse na videoaula anterior que uma pilha oferece 3 funções. A função de inserção, push, a função de remoção, pop, e a função que informa o elemento que está no topo da pilha. Essa função que informa o elemento que está no topo da pilha, eu vou deixar como exercício. E eu recomendo que vocês tentem fazer. Ela é uma função simples e vale a pena para vocês praticarem. Certo? Na próxima videoaula, nós vamos começar a falar da próxima estrutura de dados, que é a fila. A estrutura de dados pilha termina hoje. Até a próxima.